Olá, eu sou Ivan Mizanzuki e estou fazendo este vídeo como resposta a uma série de mal-entendidos que estão acontecendo pela internet na comunidade entre designers e ilustradores, e espero com isso deixar mais claro algumas de nossas posições. Muitos me conhecem pelo projeto que tenho no site Brainstorm 9, o Anticast, um podcast voltado a design, comunicação e cultura que existe desde fevereiro de 2011. Já temos mais de 100 episódios publicados com assuntos que vão desde questões profissionais básicas do design até discussões sobre filmes, livros e quadrinhos. O Anticast é um espaço que criamos para ser uma arena de debates, mostrando pontos de vista amplos que muitas vezes não são homogêneos. Apoiamos a diversidade de pensamento e buscamos nutrir isso, entendendo que essa expansão ajuda estudantes e profissionais a lançarem novos olhares sobre suas atuações. Recentemente, muita gente passou a nos conhecer pelo nosso posicionamento acerca da tabela lançada pelo Design Chimarrão, uma fanpage do Facebook que produz conteúdo sobre design. Quero já começar estabelecendo 5 pontos. Primeiro, não faço parte do Design Chimarrão. Ela é uma iniciativa do Diego Mota, um conhecido meu, eu considero um amigo, e que chegou a ajudar o Anticast no ano passado, quando ainda tínhamos um site próprio, antes de sermos convidados a integrar o site Brainstorm 9. Segundo, não concordo com a tabela e não acho que ela foi montada de maneira coerente. Como já mencionei em outros lugares, se eu estivesse avaliando-a em uma banca de TCC, por exemplo, eu faria fortes críticas. Ela não especifica regiões do país, complexidade do trabalho, nível simbólico do cliente, não me apresenta um modelo de questionário e por aí vai. Metodologicamente, ela tem uma série de problemas, apesar de que eu considero sua amostragem, mais de 700 pessoas, satisfatória. E mesmo assim, ao mesmo tempo me pergunto, quantas pessoas será que responderam quais perguntas? Portanto, não concordo com os valores da tabela, muito menos com a forma como ela chegou aos seus resultados. Terceiro, apesar de não concordar com ela, me chamou a atenção a maneira como muita gente se identificou com ela. Cheguei a citar em alguma conversa no Facebook que em alguns freelas cheguei a cobrar valores muito próximos em criação de papelaria e identidade visual, por exemplo. Sou designer gráfico, não sou ilustrador, e isso é importante declarar por motivos que já ficarão mais claros. Quarto, apesar de não concordar com a tabela, seja com seus resultados ou métodos, não sou a favor de ofensas. Apoio o espírito de pró-iniciativa de qualquer um e, se o resultado não for bom, acho que deve ser criticado sim, mas no limite do respeito. Foi essa falta de respeito que identificamos em muitas críticas pela internet que nos motivaram a fazer o Anticast Urgente 2, que muitos de vocês já devem ter ouvido. Quinto e mais importante, o que eu notei sobre a polêmica da tabela é que a maior parte das críticas, ofensivas ou não, vieram por parte de ilustradores, de novo, na sua maioria. Tanto ilustradores experientes quanto novatos. Isso me chamou a atenção e fui verificar mais de perto o que estava acontecendo. Conversei com alguns amigos ilustradores, alguns afiliados à CIB, outros não, e foi quando consegui perceber uma complicação ainda maior na história toda. A tabela do Design Chimarrão, que contempla valores muito genéricos e baixos em trabalhos de ilustração, chegou em um momento muito sensível, pois uma grande editora do mercado, fonte de renda de muitos ilustradores, abaixou recentemente o valor que está oferecendo a profissionais, ao mesmo tempo em que está obrigando-os a abrir mão dos direitos autorais das ilustrações. Isso é muito sério e deve ser colocado em análise. Afinal, se uma grande editora faz isso, é questão de tempo para que as outras sigam o exemplo. O campo de atuação do ilustrador é muito mais limitado que o do designer. Para muitos, as grandes editoras representam parte significativa de suas fontes de renda. Já o designer pode atender desde o Sr. Joaquim da esquina até grandes multinacionais. E ele já é instruído, desde a faculdade, a avaliar seu tempo de experiência, a relevância de seu portfólio, a região onde mora e o perfil de seu cliente para montar seu preço. A complexidade e a abrangência de seus trabalhos também desempenham um papel importante aqui. Ele pode trabalhar com impressos, com criação de identidade, criação de sites. O recém-formado em design pode até cobrar um valor próximo da tabela do Design Chimarrão para criar uma identidade visual, entendendo que após anos de carreira poderá cobrar mais. No caso dos ilustradores, não é sempre o caso, já que a tabela de preço de grandes editoras às vezes são seu principal ganha-pão e referência. Se cometi algum equívoco no que falei, peço para que por favor comentem para que eu possa entender melhor este quadro, pois ainda estou estudando. Dito tudo isso e aprofundando na polêmica em si, tenho que dizer de onde estou partindo para fazer alguns dos meus próximos comentários. Tenho 30 anos de idade, sou professor e pesquisador universitário e estou fazendo meu doutorado sobre discurso de design brasileiro. Como muitos devem pensar, eu posso não possuir uma exigida experiência profissional de 20, 30 ou 40 anos, e eu já falarei sobre isso. Antes, quero falar sobre o que faço, para depois justificar qualquer crítica que eu possa receber nesse sentido. Como professor universitário, eu me dedico mais a matérias teóricas. Sempre foi meu perfil, desde que professores meus, tanto profissionais atuantes quanto pesquisadores, falaram-me que a pesquisa científica era um caminho possível de ser seguido.
Sendo assim, atualmente leciono História da Arte e Teoria do Design em 2 universidades diferentes, além de já ter lecionado matérias como semiótica, análise do discurso e metodologia científica. Amo design, sou fascinado por design, adoro estudar design, apesar de já não mais praticá-lo. Como profissional de design, estou falando depois de formado, trabalhei por 4 anos em editoras e gráficas. São as matérias práticas que volta e meia tenho que lecionar: produção gráfica, projeto gráfico, diagramação, etc. Tendo em vista que estou afastado do mercado há pelo menos 2 anos, prefiro deixar essas disciplinas na mão de professores que estão mais em contato com o dia a dia profissional, mesmo notando que certas vezes não foram as melhores opções. Afinal, professor de projeto, na minha concepção, não tem que ser o melhor projetista, mas sim saber ensinar o que o futuro aluno precisa saber naquela etapa. Logo, ao meu ver, às vezes a didática é mais importante do que a experiência. O ideal seria a união dos dois, mas nem sempre isso é possível. Como teórico, luto por um espaço que é muitas vezes esquecido na academia, que um curso de graduação não deve formar profissionais apenas técnicos. Deve formar também cidadãos pensantes que saibam formular críticas embasadas para suas atitudes. O mercado, entendendo-o como dia a dia em escritório, agência, estúdio ou freelancer, em minha opinião, é o melhor professor de como ele mesmo funciona. Até porque tudo muda muito rápido e o profissional estará sempre mais adiantado do que a academia. Cabe então perguntar para que serve um curso superior de design. Pelo que noto, ele não deve apenas formar para o mercado. Se fizer isso, vai se tornar um curso técnico, e como a história mostra, os cursos de design no Brasil já estiveram muito próximos disso. Tem um dado bem interessante sobre isso. A primeira escola superior oficial de design brasileira foi a ESD, Escola Superior de Desenho Industrial, fundada em 1962, no Rio de Janeiro. No livro Design Gráfico Brasileiro, anos 60, do professor, pesquisador e designer Chico Homem de Melo, há um texto de João de Souza Leite, um dos grandes pesquisadores de design no Brasil, chamado De Costas para o Brasil, o ensino de um design internacionalista. Neste texto, o professor João de Souza Leite cita a participação do corpo docente esdiano de Décio Pinhatari, um dos grandes intelectuais que o Brasil já teve, e que veio a falecer no ano passado. O João faz o seguinte comentário sobre o ensino e pesquisa da ESD, que eu reproduzo aqui na íntegra. Muito embora um de seus expoentes, o poeta e estudioso da comunicação Décio Pinhatari, por sua própria independência tenha proposto ainda em 1965, portanto, logo ao terceiro, praticamente segundo ano de existência da escola, uma revitalização que orientava o seu currículo para uma formação mais embasada teoricamente, isto nunca ocorreu. Ao contrário, a feição final da ESD determinou uma concentração total das atividades projetivas, postas de lado as questões relativas a um aprofundamento de conhecimento que buscasse uma adequação ao mundo real. A persistência do modelo de origem alemã, e por extensão suas ramificações suíças também, reside em fato razoavelmente simples. O questionamento a respeito de sua eficácia nunca se deu fora do próprio âmbito. Ao considerar que o design era originário deste modelo, toda a crítica no Brasil sempre abriu mão do que o precedeu, deixando de ser crítica, para de certo modo reiterar os princípios que buscava discutir. Na medida em que a perspectiva histórica foi abafada pela mítica estabelecida por essa espécie de visão olímpica, não houve possibilidade de distanciamento que pudesse autorizar uma crítica verdadeira e densa. Qual o marco teórico aqui estabelecido? Nada muito além das palavras de ordem de um funcionalismo racionalizado, portador de um discurso formal predeterminado, disposto a se estabelecer impositivamente como estrutura com conteúdo próprio sobre o mundo, reduzindo o uso da razão a seus mais longínquos traços e autodenominando-se paradigma único do design para o país. Outra citação que trago aqui é de Lucine Emeyer, outra pesquisadora de design do livro Design no Brasil, Origens e Instalações. Ela nos traz alguns números acerca de pesquisa científica na ESD, uma das instituições mais tradicionais de design no Brasil, se não a mais tradicional, que serviu e ainda serve de modelo para muitos cursos. Ela diz: em 1991, dos 16 professores do quadro da UERJ lutados na unidade ESD, somente 2 tinham carga horária de pesquisa, sendo ambos do departamento de projeto de produto. Eu vou repetir. Em 1991, quase 30 anos passados da sua fundação, a ESD, instituição tradicional, tinha apenas 2 professores pesquisadores. Isso, ao meu ver, é grave. Isso explica, pelo menos para mim, e acredito que para muita gente, o motivo de ter tanto designer brasileiro que compactua da opinião de Alexandre Wollner, quando ele diz que o design no mundo passou a existir só na década de 1950, com a criação da Hochschule für Gestaltung na Alemanha. Eu sou um grande admirador do Alexandre Wollner, tanto seu trabalho quanto sua trajetória, mas eu discordo dele. Entendo sua posição, seu momento histórico, seu contexto, mas discordo.
Para mim, Tomás Santa Rosa, grande capista da década de 1930, era designer. Para mim, há design acontecendo no Brasil desde o século XIX, mas isso é outra questão. Quem tiver interesse em saber mais sobre o assunto, basta pegar o livro Design Brasileiro Antes do Design, organizado pelo historiador Rafael Cardoso, que poderá entender melhor meu posicionamento. Ou ouça o Anticast 67, que foi nosso audiodocumentário Arte e Design, ou ainda o Anticast 27, que foi um programa dividido em duas partes para falarmos apenas sobre o design brasileiro. A falta de pensamento crítico, especialmente o contato com noções e aplicações básicas de ciências humanas como história, sociologia, antropologia, filosofia, psicologia, entre tantas outras, levam muitos designers a apagarem a história da prática projetual no Brasil anterior à ESD ou aos cursos do MAN em São Paulo. Ou pior, tende a criar visões totalitárias sobre o que o design é ou deve ser, buscando estabelecer um cânone que não é baseado a partir da construção de práticas, mas sim de imposições de pessoas que estão em lugares privilegiados. Sendo assim, partindo de uma simples noção antropológica, na qual a cultura ocorre não na homogeneidade das práticas sociais, mas sim através de tensões entre grupos hegemônicos e periféricos, a tabela da Design Chimarrão não me é interessante por ela existir em si pelos seus resultados, mas sim pelo fato de eu constatar que há profissionais de design, repito, não ilustradores, que se identificam com ela. Pior, às vezes percebem que estão cobrando abaixo dela. Isso gera uma tensão que acho interessante, pois me mostra que há um design paralelo sendo praticado e que deve ser colocado em jogo se quisermos entender o que é design no Brasil. Sejam micreiros ou não, há profissionais que se intitulam designers por uma série de fatores. Temos uma inserção digital muito significativa que permite que adolescentes de 13 anos, os famosos sobrinhos, tenham as mesmas ferramentas que profissionais, oferecendo serviços com qualidade muito menor, mas que suprem uma demanda. Uma demanda que não é a mesma que os designers profissionais devem suprir. Se o micreiro é seu concorrente, significa que seu trabalho ainda não está em condições de ser considerado profissional. O design deve ir além da simples solução técnica, avaliando fatores mais complexos. Mas isso é apenas o que eu vejo, baseado nos projetos de amigos meus que eu tenho a oportunidade de acompanhar com maior atenção e cuidado, pois, como já falei, não estou no mercado, sou apenas pesquisador. Ainda assim, acho importante levarmos os micreiros em consideração. Ignorá-los é um erro e um tiro no pé. Se os entendermos melhor, poderemos repensar o papel e o lugar do design no cenário contemporâneo e pararmos de querer reinventar a roda a cada 10 anos, como a história nos mostra que é uma prática bem comum no design, infelizmente. Encerrando, eu gostaria de fazer 4 últimas considerações. Primeira consideração. Reproduzi recentemente, em um Talk Now que participei, as falas que o Guilherme Sebastiani, da Sebastiani Branding em São Paulo, fez sobre a tabela do Design Chimarrão. Além das questões do problema de chamar a tabela de tabela, e não de resultado de pesquisa, dos problemas em ignorar regiões do país e da diferença entre preço e custo, destaco a seguinte fala do Guilherme Sebastiani. Outro ponto grave, que todas as tabelas erram, é o seguinte. Por exemplo, um escritório especializado em embalagem, quando vai fazer o orçamento da marca do produto, considera esse um trabalho menor. Faz com menos esforço, dedicação e profundidade. Portanto, a embalagem terá neste escritório um valor maior, e a marca um valor bem inferior. Por outro lado, um escritório especializado em marcas verá justamente na embalagem um produto menor e com um valor inferior ao valor de uma marca. Pegando essa fala do Sebastiani, digo que, sendo assim, isso é algo que sempre noto e falo. Toda pesquisa tem problemas e limites. O ideal é tentar amenizá-los, mas isso demanda conhecimento, prática e experiência de pesquisa, de metodologia científica, de uma série de outros fatores. Segunda consideração. Reproduzo agora o comentário de um colega professor meu, o professor Marcelo Abílio Públio, autor do livro Como Planejar e Executar uma Campanha de Propaganda da editora Atlas. Em um comentário no Facebook, ele disse: o preço é feito pela economia do mercado. Numa competição direta, o único diferencial é o preço. Mas a partir do momento que adquire prestígio, o preço passa a segundo plano, até um limite. Depois desse limite, o profissional não pode cobrar, pois a economia do mercado impera novamente. Logo, no cenário de grande inserção digital que falei há pouco, assim como a proliferação de cursos de design no Brasil, superiores são mais de 600, imagine quantos técnicos e profissionalizantes que temos, não é questão de abaixar os preços para competir com micreiros, mas sim de mostrar a importância e relevância de trabalhos sérios de design para o mercado. Às vezes, um profissional de design é o ideal, outras, um micreiro pode dar conta do recado. Cabe ao design se encontrar e saber onde deve atuar. Afinal, não é questão de queremos eliminar os micreiros e sobrinhos. Eles existirão independente da nossa vontade. Quando falamos que existe corporativismo no design brasileiro, é a isso que nos referimos.
Discursos que às vezes soam como soco em ponta de faca, tentando forçar uma situação e um cenário que estão além das nossas capacidades. Esses caras continuarão existindo. Como lidar com eles? Como nos recolocarmos no mercado? Esses são os desafios do futuro. Não devemos ignorar, mas sim entrar no jogo. Terceira consideração. Vamos parar de tentar transformar essa polêmica em uma questão de velhos versus jovens. Eu nunca pensei isso. Já cheguei a ser chamado de reacionário por algumas pessoas justamente por partilhar de um discurso que preza pela força da tradição e hábitos. Pelo menos de minha parte, não concordo sequer que esse seja o foco do debate. A questão é bem mais profunda e complexa. Quarta consideração para finalizar. A Design Chimarrão não é uma associação profissional. Ela não compete nem dialoga com a CIB, a Degraf, a DG e tantas outras por aí. Ela é uma fanpage do Facebook e possui tanta validade quanto um post de blog que diz quanto se deve cobrar por qualquer coisa. O fato dela ter sido muito compartilhada não é o apocalipse. As pessoas não são passivas a tudo o que ocorre na internet. Elas reagem, discutem, discordam. Afinal, não é isso justamente o que está acontecendo? O mundo não vai acabar por causa dela. Ela só representa um diagnóstico, um sintoma do que já vem ocorrendo há muito tempo. E para quem ainda acha que ela representa um perigo absurdo, eu aconselho a repensar sobre o que a internet significa para você. Lembre-se que em 1996, quando a internet chegava com mais força no Brasil, toda semana tinha um especialista que aparecia no Globo Repórter ou no Fantástico, dizendo que no futuro, hoje, as pessoas não sairiam mais de casa, que sexo seria apenas virtual, enfim, que um novo tipo de ser humano ia surgir. Nossos hábitos com certeza mudaram, mas somos mais fortes do que a tecnologia. As estatísticas e taxas de acesso em grandes sites nos provam isso. Há quedas vertiginosas de acesso nos fins de semana, assim como o menor tráfego em redes sociais. Continuamos prezando o contato humano, o encontro, o papo ao vivo, integramos a internet em nosso dia a dia. Não a tomamos como conduta máxima, não acreditamos em tudo que tem nela. É claro, eu posso estar errado, não sou o dono da verdade. Mas gosto de pensar que a tecnologia não nos molda, nós é que a moldamos. Se não concordamos com algo que é compartilhado massivamente, devemos discutir, de maneira respeitosa a todos os lados, prezando por um pensamento crítico e democrático. É isso. Obrigado, até a próxima.